Carlos Alberto Machado, eu sou doutor em educação pela Gol, né, também, e me interessei já como criança mesmo, né? Eu tinha 13 anos de idade e eu vi um recorte de um OVNI numa revista que não tinha nada a ver com o assunto, era uma revista que estava na minha família, eles tocaram no assunto, com uma fotografia da Barra da Tijuca, que hoje eu sei onde é, conheço o caso também, é um caso clássico da década de 50. E eles estavam comentando, né? E eu vi aquela foto nítida de dia, aquilo me chamou a atenção e eu resolvi levantar essa polêmica na minha família, né? E percebi que metade da família acreditava e a outra metade não. Isso aí me deixou com uma dúvida maior ainda e eu não parei de pesquisar mais, né? Então eu comecei como curioso, parti para um fator mais saber mais sobre isso depois, né? Eu fui estudando muito mais, cheguei a filmar OVNIs, inclusive. Analisei muitas fotografias, montei grupo de pesquisa, enfim, a coisa virou uma bola de neve e eu não consegui mais sair dali. Né? A área ufológica é bastante abrangente. A sua pesquisa é muito específica, né? Ela causa grande impacto, envolve motivações humanas, é necessário uma pesquisa de campo muito séria, difícil acesso ao material. Qual é a repercussão quando você começou, e até hoje, dentro do meio ufológico? E também com o seu livro. Na verdade eu comecei com a história de chupacabras, né? Até então eu pesquisava ufologia como todo mundo, né? Casuística, eu era um pesquisador de campo, eu sempre me considerei um pesquisador de campo. Eu gosto muito de fazer essa parte. Apesar que eu também me envolvo na teoria, mas eu gosto muito dessa parte. Eu gosto porque sem pesquisa de campo você não tem como montar teorias, né? Você precisa desse material para poder chegar a conclusões, né? E eu estava pesquisando essa história dos chupacabras, apresentando palestras, conferências, e de repente me cai no colo o caso Pedro Toledo, que foi um caso bem cabeludo, né, de um cidadão que foi encontrado morto dentro de casa. E ninguém tinha investigado o caso ainda, o caso era inédito. Era um ufólogo lá, o Saga, lá de Peruíbe, que estava investigando esse caso, pesquisando ele, na verdade, mas ele não tinha aprofundado muito ainda. Então eu e o Edson Boaventura, que foi a pessoa que me apresentou o Saga, né, nós três nos juntamos e fizemos a pesquisa em loco mesmo, né, fomos ao local, levantamos toda a documentação, falamos com delegados, com polícia, testemunhas, dono do lugar, estivemos lá, levamos um físico, enfim, fizemos tudo o que tinha que ser feito, né. E daí esse caso acabou mexendo comigo, a ponto de eu ficar curioso e ir atrás de outros casos. Mas os casos foram aparecendo, é interessante, porque eu não precisei, assim, ficar pensando muito nisso, sabe? As coisas foram aparecendo. De repente, passou mais uns 2 anos, apareceu outro. Aí, depois, mais um ano, apareceu outro. E daí, quando eu vi, tinha caso suficiente para fazer um livro, né? Que eu chamo de Estranha Colheita, né? Porque o nome, inclusive, é uma homenagem à Linda Montoroque, que é uma pesquisadora americana, que pesquisou mutilações de gado e fez um documentário com esse título em inglês, né? Strange Harvest. Eu gostei muito, isso me marcou muito na época também, e eu pensei, poxa, um dia eu quero fazer um livro com esse título, né? E agora caiu direitinho, né? Estranha Colheita, eu acho que combina perfeitamente com o que vem acontecendo dentro desses casos que eu trago no livro, né? São 8 capítulos, um mais cabeludo que o outro, né? São imagens fortes, ele é todo documentado com laudos, fotografias de cadáveres, né? São casos que a polícia investigou, mas não conseguiu chegar a uma conclusão de que foi alguma coisa humana. E daí eu entrei nessa história, né? Eu acredito que o caso Santa Isabel me chama bastante atenção, porque ele vai de encontro à teoria do Jacques Vallée e do Caravaca, que eu esqueci o nome dele agora, só lembro do sobrenome. O primeiro é um francês, radicado americano, e o segundo é um espanhol. Os dois trabalham com teorias interessantes, relativas à dimensão paralela e a teoria da distorção, que o Caravaca chama, né, que é bem interessante, que é muito similar ao que o Jacques Vallée coloca. Tem alguns nuances diferentes que eu só vou saber depois que eu ler o livro dele, 700 páginas que ainda não chegaram, ele vai publicar ano que vem só. Eu tenho conversado com ele sobre isso também, e tenho visto que os dois estão seguindo um caminho bem interessante para responder muitas perguntas que estavam sem respostas dentro da ufologia. Exato. O Jacques Vallée tem um livro publicado em espanhol, ele publicou em inglês, mas ele foi traduzido para o espanhol, chamado Dimensões, que é um livro que chega mais perto do Brasil, porque a gente ele não saiu em português, né, infelizmente. É um livro muito bom, eu recomendo, se puder ir atrás, que vale a pena a leitura dele. E ele traz teorias bem interessantes, finalizando com essa hipótese de dimensões paralelas,
para explicação da maioria dos fatos esquisitos e sem fundamentos que geralmente a gente vê dentro da ufologia. A última pergunta é: qual o legado do seu trabalho que você pretende levar no meio ufológico, né? Que você conclui com esses estudos, acho que você até respondeu um pouquinho, né, no caminho, e fala um pouquinho das próximas pesquisas. Eu acredito que o legado seja trazer uma área de pesquisa que estava sendo um pouco divulgada, né? Porque a maioria das pessoas que gostam de ufologia acham que todos eles são bonzinhos, né? Que eles vêm aqui só para... Apesar que nos últimos anos o pessoal tem visto falado bastante de abdução, tem visto que não é bem assim, né? Mas mesmo assim eles acham que fica restrito a isso. A pessoa é abduzida, é levada de volta e tudo bem, né? Eu, por exemplo, sempre quis fazer levantamento de pessoas que desapareceram e que a polícia não conseguiu explicar ou que não conseguiu encontrar novamente. Mas é muito complexo isso, porque tem pessoas que desaparecem porque querem, né? E daí, aí eu não vou investigar cada caso desse, né? Eu ia ter que gastar muito, enfim, eu não teria condições. Então eu acabei desistindo. Até quem teve essa ideia foi o Osni Schwartz, um ufólogo de São Paulo já falecido. Ele morreu faz alguns anos já. E ele teve essa ideia de fazer o levantamento de pessoas por cidade. Daí eu ia fazer em Curitiba, ele faria em São Paulo. Eu cheguei atrás na época, mas como eu era muito novo, o delegado, eu acho que ele não me levou muito a sério, me dispensou e acabei não conseguindo os dados. Hoje você vê até o Jornal Nacional falando de número de pessoas que desaparecem, né? E o número é muito assustador, né? E tem gente que desaparece mesmo, né? Que não volta mais e que não foi gente que mudou de identidade ou coisa parecida. Então, são assuntos assim que me atraem bastante para a pesquisa, né? Esses casos de mutilações humanas, eu imagino que devem existir mais. Mas como eu estou lançando o livro agora, ele está entrando no mercado nesse momento, eu não teria ainda um retorno dele, né? Eu ainda não tive tempo das pessoas lerem e de repente até me passarem outros casos, né? Que eu possa ir atrás. Eu imagino que talvez até tenha um segundo volume, né? Eu possa aprofundar mais essa teoria da distorção e das dimensões do Jacques Vallée também, né? Que eu acredito que responde bastante algumas questões que eu encontro nesses casos, que eu finalizo o livro com aquele caso do russo, da Sibéria, do Yalov Pass, que são os 8 alpinistas que morreram de forma estranha também, né? Que eu não pude falar na palestra, mas está no último capítulo do livro, né? E ali também foram 8 pessoas que morreram e as similaridades com os casos que eu encontrei são muito grandes. A proximidade é muito próxima. Aí você percebe que tem alguma coisa estranha e aí que provavelmente é o mesmo fenômeno. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa teoria das dimensões paralelas, né? Sim. A relação que tem nas suas pesquisas, o que você observou. Ok. O Jacques Vallée coloca que a maioria dos casos, porque são muitos, tá? Então ele fez um levantamento, por exemplo, de número de pousos de OVNIs que ocorreram numa região dos Estados Unidos. E o número é tão grande que seria quase que como se tivesse o tempo todo uma nave pousada ali. Então ele falou, não teria como os caras gastarem tanto combustível vindo de tão longe, mesmo com nave-mãe, né? O gasto seria muito imensurável. Até os próprios cientistas céticos colocam isso com uma possibilidade da não existência da vinda deles para cá. Porque a maioria dos céticos acredita em vida fora do planeta, inclusive inteligente. O que eles questionam é eles virem até aqui, né? Terem tecnologia para virem até o nosso planeta. Então o Jacques Vallée consegue explicar isso muito bem através dessa teoria, porque dimensão paralela o que é? É como se fosse uma outra Terra, né? Na verdade várias, né? Elas não estão em consonância uma com a outra, elas estão distorcidas, né? É como se fosse uma vibração diferente. Isso explicaria até o caso de poltergeist, de fantasmas, espíritos, talvez até um mundo paralelo onde as pessoas de repente vão para lá quando morrem aqui, né? Cada um pensa de uma maneira, né? Mas esse seria um deles. No caso do Jacques Vallée, ele tá trabalhando com uma hipótese de infinitas terras, infinitos universos. E eu estava vendo uns documentários mais recentes, né, de ciência mesmo, na Discovery, falando sobre dimensões paralelas. Eu assisto tudo sobre isso, né? Antigamente tinha a teoria das 11 cordas, né, que eram 11 dimensões que você teria. Mas hoje eles já estão falando de dimensões infinitas também, né? Universo infinito, eles estão falando de infinito, né? Está começando a virar o Big Bang existiu, sim, eles acreditam que sim, mas eles acham que foi uma coisa que já aconteceu antes, e vai continuar ocorrendo depois, quer dizer, uma coisa que não tem fim, né? É bem interessante. E essa teoria do universo paralelo eu acho curiosa. Tem um japonês, eu não lembro o nome dele agora, é bem famoso, físico. Ele tenta mostrar numa sala o que seria, né, a dimensão paralela. Então ele coloca bolas de sabão, um monte de bolas de sabão na sala, uma encostando na outra.
Então, quando uma encosta na outra, existe a possibilidade de você passar de uma dimensão para outra. Né? E aí que entra essa teoria, né, de que esses alienígenas, que não deixam de ser, eles viriam de um universo paralelo e viriam fazer algum tipo de experiência aqui, que obviamente para a nossa lógica, para a nossa cultura, não tem lógica. Né? Então a gente não consegue entender e muito menos explicar. Aí o pessoal sempre me pergunta, mas o que eles querem aqui? A gente não consegue, baseado naquilo que eles vêm fazer, fica difícil você levantar hipóteses. São sempre hipóteses, né? E várias, e muitas, e milhares, né? E cada um tem a sua, né? Cada pessoa acaba tirando uma conclusão. Você vê pela minha palestra, né? À medida que eu vou falando, o pessoal vai concluindo coisas, né? Então eles nem vão atrás do livro para ver se a conclusão tem a ver com o que ele está pensando. Eles vão para outros caminhos, né? E é natural o ser humano fazer isso. Né? Eu queria que você falasse, né, dessa pesquisa do chupa-cabras e que você contasse um pouquinho das dificuldades, como foi esse desafio. Nós chamamos ele, dentro da pesquisa da criptozoologia, a gente chama ele de intruso esporádico agressivo, IEA, que é o famoso chupa-cabras. Né? Eu mostro no meu livro e na minha pesquisa, que foi feito em 2000 o livro, né? É difícil de conseguir ele, chama Olhos de Dragão, Reflexões para uma Nova Realidade. Você encontra só em sebo hoje aqui, né? Aqui no Brasil. Mas basicamente são animais que eram atacados, né? E não continham sangue nenhum, nem ao redor do corpo deles e nem no interior do corpo. Né? E eu posso constatar isso porque a gente fez necrópsia com veterinários, nós abrimos os animais, as vítimas, né, para ver se tinha mesmo, e nós detectamos que não havia sangue nenhum, nenhuma gota, absolutamente nada, em parte nenhuma do corpo. Né? Foram mortos e foi extraído o sangue deles. O que a gente concluiu é que a maioria das vítimas eram fêmeas, né? Os machos geralmente sobreviviam, galos, carneiros, eles eram intocados, e as ovelhas e as galinhas eram mortas. Vacas também, os touros sobreviviam, bois. Então a gente começou a perceber isso. Parecia que ele tinha interesse por sangue contendo estrógeno, que é o hormônio feminino, né, que está mais presente nas mulheres, né, no sexo feminino no caso. E outra conclusão que a gente chegou também, que até inclusive acho que não está no meu livro, no primeiro eu acabei colocando, no segundo eu abri um adendo para poder colocar isso, é de que o sangue estava lá, mas a gente não estava vendo. Porque o sangue que a gente tem, ele é composto de plasma e a parte vermelha. O plasma é a parte transparente. Se você colocar ele numa centrífuga, você vai ver que o sangue ele se separa, a parte vermelha da parte transparente, que na verdade é água. Né? Então o que eles queriam era a parte vermelha, onde está a vitamina, onde está o ferro, onde estão os minerais, onde está a parte do DNA, onde está a parte que interessa. Então eles conseguiam tirar de alguma forma só a parte vermelha. E a parte transparente ficava ali, só que a gente não via porque era transparente. Então o sangue estava ali, pegajoso inclusive, a gente percebia isso no pelo dos animais, quando a gente estava usando a luva cirúrgica, né, ela grudava, só que a gente não tinha estocado, que era como se estivesse pegando no sangue. Foi um veterinário que me chamou a atenção para isso. Né, e claro que ele não queria acreditar, né, mas foram os veterinários que me ajudaram muito, foram 3 veterinários, e eles encontravam as evidências e ficavam embasbacados, porque as pegadas não batiam com nada que eles conheciam, os pelos também não batiam, porque a gente tinha essas evidências, pegadas, pelos, as vítimas e as testemunhas, né? Foram mais de 100 pessoas que viram uma criatura muito estranha. A maioria dos casos que eu investiguei foram aqui no Paraná, mas teve casos em São Paulo, teve casos na Bahia, teve casos em Santa Catarina. Inclusive um cidadão morreu em Santa Catarina atacado pelo chupacabras. Eu coloco isso no meu segundo livro, né? Com uma mutilação humana, no caso. Obrigada, Carlos. Imagina, eu que agradeço o convite.